Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai fazer um replay de mercado, um índice futuro, na data do dia 12 do 4. Tá? Então eu já tenho aqui o índice já aberto, já formação dos três primeiros candles. Ele abriu aqui na máxima do dia anterior, tá? Que é essa máxima aqui, essa linha pontilhada que eu tenho no gráfico. Temos um range de aproximadamente 4.500 pontos entre a máxima e a mínima do movimento. O candle 1 de abertura ele foi totalmente força vendedora, o que podemos interpretar que seja compradores do dia de ontem, da tendência de ontem, finalizando as suas posições. O que a gente precisa analisar é que se vai haver continuidade dessa tendência de alta ou vamos ter alguma correção desse movimento, tá ok? Então, quando ele abriu aí na máxima, o que eu espero do movimento identificar? Essa falha. Então, como que eu identifico uma falha? É uma formação de topo duplo, né, próximo a essa máxima, provavelmente mais ou menos nessa região que está rolando o mercado. É uma tentativa de rompimento dessa máxima. Ele vem tentar romper essa máxima, falha e volta. Então, esses alguns movimentos que me deixam mais confortável de poder fazer uma entrada. E aí eu estou operando com um contrato, tá fazendo replay com um contrato. E o range já de cada candle já está bem elevado. Cada range aqui, cada candle de 5 minutos está aproximadamente 300 a 500 pontos. E ele já está me dando algumas condições que, se a gente analisar nosso padrão de força, nós podemos verificar que o que? Esse candle aqui ficou totalmente vermelho, totalmente vendedor. Esse candle totalmente comprador. E aí me mostrou que os outros dois candles tiveram muita força vendedora no seu movimento, certo? Então, fechamento na mínima e um pavio muito grande aqui em cima com um pequeno corpo aqui embaixo, de indecisão, né? Que a gente coloca, a gente classifica esse candle como candle de indecisão. Mas teve movimentação aqui de ursos querendo baixar o preço. Mas a gente vai acompanhar aqui, a gente vai ficar sem fazer nada, tá? Porque os candles estão sendo formados na mesma região, então isso der uma lateralidade para a gente. Uma lateralidade é a alternância de força, né? Então temos um candle preto, um candle branco, um candle comprador, um candle vendedor. É basicamente aquela briga, aquela dancinha de forró, né? Dois para lá, dois para cá. Monta um candle, o outro monta outro candle. Outro positivo, os touros montam dois candles, os ursos montam três candles. Então, mas nunca sai dessa mesma região. O que quem gosta de operar scalper, né, que são movimentos curtos, pode tentar uma venda aqui com stop na máxima, né, porque como é lateralidade, então é aquele famoso quadradinho, o movimento não sai dessa região, certo? Vamos lá, então agora os compradores começaram a ter uma ação, mas aí vocês podem notar que a região aqui em cima também defendida pelos ursos. Vou até colorir aqui de vermelho. Não, roxo não.
gente tem essa região bem defendida pelos ursos. Vamos ver se vai ter esse rompimento aí dos... Opa, tá tendo agora, ó. Os touros conseguindo avançar esse terreno, mas olha aí como que já os ursos já colocaram para recuar. Por enquanto eu só acompanho o mercado, não tem nenhuma condição, não tem nenhum contexto me mostrando alguma coisa. O que pode ter de contexto é uma sequência dessa tendência. Que o que? Tocou o fundo anterior, ó. E tá rompendo. Tá entrando em modo rompimento. A gente já apaga isso daqui. E se ele já está entrando em modo de rompimento, a gente já começa a perceber que já está mostrando muito mais força compradora. Eu deixo o gap aberto aqui. Então, o que, que a gente espera de um rompimento? Um pullback, um candle que nos dê uma condição de entrar a favor do movimento. Então, aqui ele já nos mostrou. Ele manteve a continuidade da tendência, buscou o fundo anterior, ficou aqui trabalhando no fundo anterior e subiu. Como é rompimento de candle diário, eu espero a tendência tomar mais corpo, porque ele pode falhar. Então ele tem uma região de falha, que é o que a gente marca aqui como os 25% da falha. Que eu vou fazer isso daqui, ó. Eu pego da máxima até a mínima do range. E essa é a região que ele pode falhar e formar um pavio aqui do candle diário. Já vi que teve força. Não veio. O que pode acontecer agora? Ele vir buscar essa região de gap para ser fechada. E aí, se ele vier para fechar esse gap, provavelmente ele vai deixar essa movimentação aí de cima como falha. O mercado está bem volátil, já deixou 1.300 pontos só nesses 8 candles aqui. A gente está fazendo um replay de mercado aqui do dia 12/4 do índice futuro, tá? Então, para quem está pegando esse vídeo por agora, todas as sextas-feiras a gente vai subir no canal o replay de mercado. Nas segundas-feiras, aulas referentes a price action. Quartas-feiras a gente vai fazer os gráficos impressos das matérias que a gente vê na semana. Então, essa semana a gente já viu força dos candles, os padrões de força, os tipos de candle de tendência, candle de lateralidade. Tá? A gente já fez essa quarta-feira aí uma aula prática de como
a gente consegue enxergar e pintar essas forças, identificar essas forças num gráfico parado. Tá aí, na sexta-feira agora a gente faz um replay de mercado, né? Que são as três formas de você assimilar um conteúdo, que é assistindo, vendo, praticando os gráficos parados e praticando no replay também, para montar todo o seu setup, o formato que você opera e como que você consegue enxergar melhor o mercado. Igual eu comentei com vocês, está falhando o movimento ou está tentando corrigir. Aqui eu uso o preço Fibonacci, eu só tenho algumas marcações porque eu não utilizo tanto. Então ele já passou do 50% da retração do movimento. Então já descaracteriza uma segunda perna. Está vindo aqui na média móvel, vamos ver como que ele vai se comportar. Ou se vai vir fechar esse gap aqui. Vou até alongar o gap para cá, para a gente conseguir enxergar melhor. Se esse candle 10 aqui, ele fechar positivo, ele pode me dar a condição de entrada. Por quê? Porque ele está fazendo um pullback do movimento e não fechou o gap. Então quer dizer que esse gap está com força compradora ainda. Tá. Vou tentar pregoar aqui no seu rompimento, mas o stop vai ficar bem. Vai ficar mais de 200 pontos. Ó. Nossa, ficou 370 pontos. Já pegou a nossa entrada. Ficou 370 pontos. Como está um range de, vamos tentar aqui uns 1000 pontos. Vamos ver se ele vai fazer um topo duplo e falhar esse movimento. Se ele fizer esse topo duplo aqui na máxima, falhando o rompimento da máxima, confirmando o rompimento, a gente já sai. A gente zera a operação aqui na mão. Então, o que é o pullback? Movimento de força rompimento, rompeu para baixo, rompeu para cima, fez o pullback. E eu entrei também utilizando essa linha essa média móvel aqui de 20, que eu uso como linha de tendência móvel como um suporte. Ficou um gap aberto, tem um suporte, um candle fechando na máxima, formando um pullback. Já fechou um candle negativo aqui bem. Já é bem chatinho para nossa operação. Já não é uma coisa muito legal mesmo de estar esperando ele não. Então provavelmente a falha. Olha, ele já rompeu. Galera, vou zerar aqui que o cenário não me deixou confortável. E também é um candle muito grande aqui, 400 pontos. Então
Zerei na mão aí. Achei o contexto muito ruim. Mas vamos ver como que vai dar o segmento aí. Que ele pode montar também aqui de continuação do movimento é tentar fazer um fundo duplo aqui, né? Ele rompeu para baixo, rompeu para cima, já temos um fundo, um topo. Agora rompeu para baixo de novo outro fundo, mas o candle aqui está um candle de indecisão, né? Uma análise muito boa de ser feita é de você pegar de 6 em 6 candles e ver o que o mercado está te dando. Então aqui nos 6 primeiros candles, força totalmente compradora, né? Então tivemos dois candles bem fortes de negativos, fechando sua máxima, porém a força compradora manteve nessa região até que rompeu a máxima da abertura, deixando um gap aberto, né? Só que no rompimento da máxima do dia, que é essa linha pontilhada aqui, ele já apontou falha do rompimento, né? Então, tentou romper o candle diário e já veio falhando. Então, vou candle aqui está tentando deixar esse gap de força aqui, mas os compradores não estão deixando, estão defendendo bem a posição por conta desse rompimento. Sigo fora, tá, galera? Então, tentei acompanhar aqui o movimento desse pullback, imaginando que a força compradora ia seguir, mas acabou falhando. E eu não entrei na próxima operação de falha também, porque já tinha arriscado aqui mais de 300 pontos nesse candle 10. E aí os candles negativos também estão bem, uma grande volatilidade, com mais de 350 pontos a 500 pontos. Eu estou operando com um contrato com um stop de 200 pontos, aproximadamente. Né? O meu operacional é mais ou menos isso, é 200, 250 pontos. Se for uma coisa assim muito nítida, que é quase acertar a bundinha da mosca, aí eu arrisco assim, mais de 300 pontos. Mas eu fiz a primeira operação para testar ver se a continuidade ia acontecer, mas acabou não acontecendo. O que a gente pode ficar atento aqui agora, galera, é aquele fundo duplo que eu te falei, ó. Rompeu para baixo, rompeu para cima, rompeu para baixo de novo, também aproximadamente na mesma região. E se ele romper para cima, se esse candle 14 fechar na máxima e tiver um próximo candle 15 rompendo ele para cima, aí nós temos a característica de fundo duplo sem fechar o gap, ó. Quer dizer que os touros estão resistindo ao movimento. Mas a gente só consegue analisar depois que o candle fechar, né? O movimento do candle já estiver completo. Fora isso, é criar hipóteses, tá? É ficar imaginando por onde que é possível o mercado ir, as direções que ele pode seguir. Até esse momento, o mercado, as ações ainda não estão abertas, né? Que abre por volta das 9h30. Que eu te falei para vocês, galera, a criação do fundo duplo. Tá, tem um fundo aqui, tem um fundo aqui, um fundo aqui. E ele seguindo, ó. O gap ficou aberto.
Seria uma boa entrada? Até seria, mas um pouco arriscado, né? Agora, o que que a gente espera desses próximos movimentos? É ver se ele vai se sustentar nesse movimento de rompimento. Porque daí o que que ele pode fazer? Ele pode fazer também um topo duplo nessa região. E aí a gente acaba entrando numa lateralidade. Galera, quando eu falei 9h30, é meu horário local, tá? Mas o horário de Brasília é às 10h30. Se vocês olharem aqui no relógio aqui embaixo, quando é 10h30, é o horário da abertura das ações, tá? Olha lá, mais um movimento de alta querendo deixar gap aberto. Então vamos lá, deixou mais um gap aberto. Esse gap vai ser fechado. Galera, eu vou fazer uma conta aqui com o fechamento do gap como stop loss, tá? Porque ele abriu o segundo gap mostrando contexto, tá, galera? Tô entrando por contexto. Então já tem o primeiro gap aberto, o segundo gap foi aberto. Então o mercado está mostrando força compradora. Mesmo candles de venda fechando no negativo, ele está mostrando força compradora tentando seguir a tendência do dia anterior. Tá? Só que a única dificuldade que ele vai ter é esse rompimento aqui, ó, que é da máxima do dia até agora. E você pode notar que todo esse rompimento aqui da máxima do dia anterior foi bem sofrido, né? Mas vamos ver se ele vai dar continuidade nesse movimento de alta ou não. E também já está bem próximo da abertura das ações, que é 10h30. Então, com a abertura das ações, pode dar um pouco mais de volatilidade positiva ou negativa. E também a formação do nosso range 18, né? Que baliza para a gente aí uma geometria do mercado muito interessante e muito relevante. No momento, vamos ver como que vai seguir, né? Então, o range 18. O que é o range 18 para quem pode estar perguntando? É a mínima e a máxima entre os 18 primeiros candles do dia. Então ele forma um possível range
de parâmetro para o mercado do dia, né? Então, com as próximas aulas que vierem, eu vou explicar para você mais a fundo o que é o range 18, tá ok? Vamos lá, a operação já está aí nessa. O candle 18 está nessa briga aí do rompimento do topo. Tá, então ele já fechou. Então a gente vai colocar aqui a linha de resistência aqui em cima. Ele fechou na máxima do movimento. Não é um fechamento legal. Era bom se ele tivesse rompido essa máxima que ele deixou formada, né? Mas vamos seguindo aí, galera. 300 pontos, 400 pontos. Tá no nosso 2 para 1. Vou colocar no 0 a 0, galera. Que é uma movimentação muito importante o range 18, entendeu? Então, ele também é uma linha de suporte e resistência muito, muito forte. Então, se ele não dá continuidade no rompimento do range 18, a gente já, a gente já tem que ficar bem atento. Se fosse no operacional de 2 para 1, a gente já tinha terminado essa operação, já tinha pego os nossos 400 pontos e já saído da operação. Mas como está bem volátil aqui, tentei dar uma esticada aqui no movimento, para ver se pegava mais dos 400 pontos, que é a nossa média de operação, né? Sempre 2 para 1. Dando um calorzinho aí o movimento, dando um susto para a gente, porque aquela região de topo lá da máxima do dia era uma região bem defensiva aqui, ó, a região aqui, e ele está vindo para romper. Então aqui que a gente já se prepara para o rompimento. É a região de falha desse range 18, que é essa região aqui, onde está os pontos aqui, ó, esse 25%, uma região de possível falha. Olha lá, já pegamos aí 700 pontos, chegando a 700 pontos com o Ken. Vou subir aqui meu stop. Vou esperar esse candle fechar. E se ele fechar com um candle de força muito bom, vou subir meu stop para trás dele. Que eu já fico no stop gain, 45 pontos e não tenho mais perda nessa operação. Temos também um outro alvo que a gente pode colocar, que é o dobro desse range. Se ele fizer ó, pullback ou algum movimento de continuidade, esse daqui é o nosso alvo. Vamos ver se está no 1 para 1 aqui. Isso, está no 1 para 1. Então, ó, chegou na região de falha do range. Até agora esse range 18 me deu uma. Me deu. Deixa eu travar ele aqui só para
para a gente poder marcar aqui aproximadamente. Esse range 18 foi formado com 1.300 pontos, que aproximadamente 1.300 pontos não chega a, a metade do range de 4.500 pontos que foi do dia de ontem. Então, existe grande probabilidade de seguir a tendência, tá? Porque se o range 18 for 50% mais ou menos do range do dia, a gente tem que ficar atento que ele pode vir a dar uma falhada. Mas fora isso, se ele for um range bem menor do que o range de costume dos dias, né? Se você tiver essa média de 4.000, 3.000 pontos e o range for entre torno de 1.000 pontos, 1.200 pontos, aí existe uma grande probabilidade do mercado seguir, né, até conseguir atingir aproximadamente esse range aqui dos dias anteriores. Ele entrou nessa região de falha. Além de entrar nessa região de falha, ele está me fazendo uma wedge. Para quem não conhece o wedge, são 3 puxadas numa direção. A primeira puxada está aqui. Vou copiar aqui. Segunda puxada, essa aqui. E agora ele está fazendo a terceira puxada. Uma wedge é um sinal de possível reversão. Tá? Então, depois dessas 3 puxadas, o mercado tende a reverter, ou o máximo que ele pode fazer para tentar dar continuidade é fazer um fundo duplo para seguir o movimento. Tá? Então, nós temos agora uma wedge formada bem na região de falha. Isso deixa a gente bem atento que pode vir a acontecer essa falha. Então, eu já coloquei o stop aqui no fundo, último fundo. E ele está vindo buscar mesmo essa falha aí da região. Pode ser que ele toque na média de 20 períodos, provavelmente vai estar próximo mesmo a esse fundo e continue a tendência. Para quem gosta de Fibonacci, deixa eu ver se é esse aqui. Acabou tirando a gente no stop gain. Aqui é a projeção. Aí, galera, Fibonacci, quase 100% da projeção da onda. Subiu, corrigiu, subiu novamente. Agora a gente vai ficar atento se ele vier, vai vir fechar esse gap aqui, ó. Ó, média móvel de 20 foi igual cerca de arame farpado. O preço bateu e voltou. A gente vai levar esse replay, galera, até provavelmente por volta aí de horário do mercado de 11h30, meio-dia. A gente já começa a cair a volatilidade, tá ok? Aqui a gente também pode traçar um canalzinho de alta aqui, ó. Aqui o fundo.
Na linha mais grossa aqui. Provavelmente ele está trabalhando no canal. Deixa eu só esse canal. E aí ele pode falhar e devolver todo esse movimento aqui, ó. Então, se ele acabar falhando mesmo aí no rompimento dessa máxima do dia, ele pode ir buscar aí movimentos até o meio e até o fundo do dia anterior. Mas vamos aguardar. Por enquanto tiver gap aberto, o contexto principal é a força compradora, é a tendência de alta. Na hora que ele começar a fechar os gaps, aí a gente começa a verificar para onde que o movimento pode seguir, ok? Igual agora, como a gente tem um canal de alta, a gente pode tentar uma nova entrada aí. Por quê? Porque ele tocou no fundo do canal, né? Não fechou o gap, mas vamos aguardar o fechamento do candle. A gente só trabalha com o fechamento do candle. Se o candle fechar, a gente faz a análise e ver se dá para fazer ou não a entrada. Aí quando eu falo para a gente esperar o fechamento do candle, que ele estava sendo formado aqui um candle muito bonito, positivo, com um toque aqui na linha de tendência, né, do canal. E agora ele já está virando totalmente negativo. Ele novamente tentando força compradora. E ver se ele vai fechar aí positivo. Se ele fechar positivo, posso pensar numa nova entrada. Mas acho que não. Os ursos estão com bastante força. Olha o que eu falo para vocês. Ó. All range, 300 pontos. Vou arriscar essa entrada? Vou. E qual que é o contexto? Tendência de alta com gap aberto. O que eu falei para vocês? Contexto, são 400 pontos. Contexto conta mais do que qualquer coisa. Mas eu apregoei, ó, só no rompimento do candle. Vamos deixar o 2 para 1.
A entrada fica aí, a gente coloca um ou dois ticks acima do rompimento do candle, que é o rompimento do candle, que é a confirmação do movimento. E o stop também um tique abaixo do candle de sinal aqui. E também porque ele está fazendo um fundo duplo, né? O último fundo foi aqui, um fundo na mesma região. Então o contexto me mostra isso, um fundo duplo na região, um suporte da máxima do dia anterior, uma linha de tendência. Pode acontecer o inverso? Pode. O mercado pode tudo. Então a gente está analisando por nosso contexto, pelo nosso setup, pela nossa interpretação. Mas o mercado ele pode fazer o que ele quiser. Então já cancelo aqui a ordem, porque já não seguiu o contexto, então ele está provavelmente está me dando uma formação aqui, uma figura gráfica de ombro, cabeça, ombro. Então se ele romper essa linha de pescoço, né, aqui, então ombro, aqui em cima, cabeça, tentando formar o segundo ombro. Isso, provavelmente a linha de pescoço, que é esse gap aqui for fechado, for rompido, ele já vai seguir. Eu vou fazer uma venda, galera. Vou botar meu stop aqui, ó, 340 pontos, 680 de stop. Ah, Rony, por que que você fez essa venda? Tá, tem algumas coisas assim que o mercado já me deu de experiência, que é o quê? Falhas do range 18, falha do rompimento do dia, do máxima do dia e mínima do dia, são bem relevantes, tá? Mas mesmo que o contexto aqui esteja positivo, ele já está com um cara que ele está querendo me formar uma reversão, né? Igual eu te falei, tem um possível ombro, cabeça, ombro sendo formado, falhou o rompimento do range 18, tá? Então, que é o range 18, eu vou até mudar as cores aqui para a gente identificar, ficar de laranja. Rompeu, falhou o rompimento do range 18 e voltou para dentro do range, né? Então essas condições de falha são muito boas, mas nada impede de trabalhar nessa reversão. Eu tentei antecipar aqui, mas o contexto mesmo, é igual eu falo para vocês, o contexto manda muito mais. Olha o contexto de força. O gap ainda continua aberto.
Tem candles negativos vindo, mas ele é repelido. Zerar, tá, galera? Com um candle positivo muito forte. Vamos seguir mesmo no texto de alta. Galera, não tenham medo de mudar de opinião, tá? Então, eu tentei fazer uma entrada aqui achando, não tentando antecipar essa reversão por conta que eu já expliquei para vocês, mas o contexto mesmo de predominância compradora. Eu fiz a compra mesmo e vou deixar aqui. Não vou mudar mais, ou ele me tira no stop loss, confirmando essa. E ele vai vir mesmo tirando no stop loss, né? Ou ele me mostra que vai reverter mesmo. Se ele me tirar no stop loss, quer dizer aquilo que eu estava falando, é a inversão do contexto. O contexto está para alta, mas o movimento já não está querendo ser de alta, não. Está querendo ser de reversão mesmo. Ó, tocou, me tirou. É a reversão mesmo. Então vamos aguardar agora, porque ele está entrando. Ó, fez um pullback, voltou, fez pullback, topo duplo. Uma região já toda de lateralidade. Essa fechou um candle muito bom. Agora é o que eu te falei, ó. Vai romper o. Se fechar esse gap aqui, ele provavelmente vai buscar o fundo do dia aqui. Isso que já até fechou já, né? Vamos apagar. Aí, galera, se tivesse mantido a venda aqui, ó. Agora ele vai buscar lá para tentar fechar o outro gap, ó. Saindo aqui, vamos tirar. Ó como é bonito na reversão, ó. Fez um topo duplo aqui. Desceu. Falhou o rompimento do range. Fez o primeiro pullback, segundo pullback. Confirmou o topo duplo e desceu. Agora, o que a gente espera? De cenário. A gente espera o inverso. Se ele vai romper o fundo do range, o fundo do dia, e vai virar uma tendência totalmente de baixo, ou ele lateraliza nesse canal aqui. Temos essas opções. Então, fechou-se o range, ou desculpa, fechou-se o gap e criou-se um novo gap. Criando um novo gap. Gap de venda.
Então, galera, por agora eu não faço mais nada. O que é, quem quiser entrar nesse dia aqui, dia 12/4, e quiser continuar com o replay para ver até onde o mercado foi, aí vocês podem mandar lá nos comentários, manda um print lá no meu Instagram, que é Raoni_Harlem, tá? E aí, a gente comenta. Tá? O dia então não foi positivo, tivemos um loss de R$ 128 aqui no simulador, no replay do mercado, tá? Isso acontece, né? Todos os dias são positivos. Tá? O que eu vejo aqui para o cenário? Se ele for virar uma lateralidade, ele vai tentar romper o fundo aqui, tá? Sempre lembrando da regra dos 25%, né? De tentativa de falha. Então, se ele vier aqui montar uma formação e voltar, então ele está fazendo uma lateralidade ampla, que é subiu tudo e desceu tudo. Ou se ele seguir aqui por rompimento, o que, que ele pode fazer? Ele pode buscar o fundo do dia ou a metade desse range todo, da máxima à mínima. Tá? Seus 2.000, 2.300 pontos aí. Tá ok, galera? Então, vou ficando por aqui, tá? Até a nossa próxima sexta-feira. A gente vem com mais novos replays do mercado, tá bom? Pode ser que dê continuidade aqui, a gente marca o dia 13/4, a gente pega uma sequência aí de dias, tá? E aí a gente analisa bem aí. Ok, galera? Então, valeu aí, não deixe de curtir o nosso canal, se inscreva, ative o sininho e qualquer comentário aí pode ir mandando pra gente. Valeu, galera!